Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Programa Opinião Livre, aqui no canal BANet Rio Grande do Sul. Eu tenho a satisfação de conversar agora com o presidente eleito do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Matias, que é ginecologista, obstetra, professor, há 25 anos médico. Dr. Matias, boa noite. Olá, Diego, tudo bem? É um prazer novamente estar conversando contigo. É a segunda vez que eu faço esse programa contigo e para mim sempre é um grande prazer. Igualmente. Doutor Marcelo Matias, quando é que o senhor está assumindo o Sindicato Médico, hein? Olha, a gente assume dia 1º de janeiro. Vai ser um feriado cheio de emoções para nós, porque nós estamos ansiosos para começar a trabalhar, porque tem muito trabalho para ser feito lá. Vai assumir junto com o presidente Jair Bolsonaro. É verdade, verdade. Vai ser um dia ímpar. Digamos assim, dois governos de longo tempo. Do sindicato ficou 20 anos, se a gente considerar as 4 eleições petistas também 16 anos, que vão ser substituídas por pessoas que têm certamente um ideário completamente diferente daqueles que ocupavam os cargos. O Congresso depois assume em 1º de fevereiro. Mas os conselheiros do sindicato foram eleitos agora também, né? Como é que funciona a eleição sindical? A eleição é a seguinte, é uma chapa que tem que ser composta pelo presidente. Na verdade, eu posso discordar ou concordar com a forma, nós imaginamos mudar isso para uma próxima eleição, mas ela já fazia parte do estatuto, então tem que cumprir o estatuto. E o estatuto era da seguinte forma, então o presidente era o candidato, e esse presidente convidava pessoas para a diretoria geral, são 24 membros, mais 50 membros para um conselho consultivo. Então, no final das contas, era um total de 79 membros que iriam participar dessa eleição. Então, isso, tiveram 2 chapas, uma chapa da situação, a nossa chapa de oposição. A gente teve um período muito curto para designar a chapa, porque a gente teve apenas, não deu 7 dias úteis para a gente conseguir fazer a chapa. Se imaginava que a gente não conseguiria fazer, e a gente fez com uma relativa facilidade, montamos a chapa, e depois teve uma campanha muito longa, porque foram mais de 2 meses de campanha, o que é uma coisa bastante desgastante para quem, como eu, trabalha em 4 empregos, então não é uma coisa tranquila para a gente, junto disso, fazer uma campanha. Mas deu para fazer, e foi uma campanha da qual eu tenho muito orgulho, vou contar para os meus netos no futuro, porque foi uma vitória realmente que vai ficar para a história. Bom, a chapa que o senhor liderou no Sindicato Médico venceu com 57% dos votos da categoria. Isso. O que é que pesou, doutor Marcelo Matias, para a categoria tirar um projeto que estava no comando do sindicato, como o senhor disse, há 2 décadas, e colocar o doutor Marcelo Matias e a nova diretoria? O que efetivamente pesou para o médico? Eu acho que a gente tem que somar primeiro um contexto que é um contexto nacional, que se reflete regionalmente sempre, que é um contexto de renovação. A gente teve uma renovação completa, a maior que se tem história no Congresso Nacional, na Presidência da República, a gente viu isso também acontecer na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado, e se a gente for trazer para a nossa categoria, a gente também teve uma diretoria que substituiu uma diretoria que está há mais de 30 anos no Conselho Regional de Medicina. Então, os médicos estão indo ao encontro da sociedade no sentido de renovação, no sentido de modificação. Eu acredito também que 2 coisas na nossa categoria foram importantes. A primeira, que a gente trouxe dentro do nosso bojo de propostas a mais importante de todas, que era da absoluta transparência.
A gente reclamava que o sindicato era pouco transparente nas suas atitudes, nos seus custos, nas suas políticas, e a gente trouxe isso como uma das coisas mais importantes. E a segunda coisa que a gente fez foi que durante a nossa campanha, eu sempre me considero entre aspas, político, não sou exatamente político, mas um cara exótico, porque eu fui num cartório, fiz um registro dizendo, e eu vou cumprir essa promessa, dizendo que eu não vou concorrer à eleição. Então os médicos, acho que eles vislumbraram em cima de um conjunto de propostas e de alguém que não está fazendo isso para se eternizar no poder, alguém que não vai deixar de ser médico para ser presidente do sindicato, eu vou continuar sendo médico, eles vislumbraram nisso uma proposta diferenciada e resolveram apostar nos nossos nomes. Além disso, Diego, tem uma coisa importante que tu e teus telespectadores devem saber. A nossa chapa não é feita por um conjunto de pessoas neófitas que nunca pisaram dentro do sindicato. Várias das pessoas ali, eu mesmo, fizeram parte das direções anteriores e eu mesmo fiquei por mais de 10 anos no sindicato. Então, diferentemente de alguém que chegue para fazer uma função da qual não tem o menor conhecimento, tipo um tiririca da vida, a gente, na verdade, chega dentro do sindicato já tendo um bojo de conhecimento, inclusive de como negociar, como se relacionar com o judiciário, como conversar com a categoria médica. A gente conhece os problemas da categoria médica, de forma que grande parte do trajeto já está andado. O que a gente precisa saber é aquilo que a gente se queixava do sindicato. A gente não tem uma transparência sobre como é que as coisas funcionam naquela coisa fina de administração. E isso a gente vai pegar rapidamente, porque a gente vai ter uma equipe muito qualificada trabalhando conosco. Então, eu acredito que seja isso. Para ser honesto, porque dentro da nossa campanha a gente incluiu sempre ser honesto, eu também acho que as coisas que foram descobertas acerca da administração passada do sindicato contribuíram de maneira decisiva. Eu não tenho uma certeza absoluta de que a gente ganharia as eleições se não tivesse vindo à tona um conjunto grande de situações que ocorriam dentro do sindicato, situações essas que não vão acontecer conosco, porque, entre outras coisas, a gente vai ter transparência para que, se porventura algum tipo de desvio acontecer, ele apareça claramente. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, deixa eu traçar esse paralelo aqui, ele está dizendo que em algumas áreas, como por exemplo BNDES, ele vai ter que mexer e vai ter que publicizar para as pessoas as coisas lesivas que foram feitas com interesses unicamente pessoais ou partidários e contrários ao interesse nacional. O senhor pretende também abrir algumas caixas pretas que possivelmente existam no Sindicato Médico? Olha, Diego, isso é um compromisso de campanha. Eu vou abrir todas as caixas pretas que eu encontrar ao longo do meu caminho. E eu infiro, pelo menos pela forma com que a gente viu os desempenhos da campanha, conforme que a gente recebeu as notícias que foram aparecendo no andar da campanha eleitoral, de que haverão várias caixas pretas. Isso é interessante porque a gente foi muito ameaçado, especialmente do ponto de vista jurídico, durante toda a campanha. Nós somos constantemente ameaçados. E a gente sempre disse o seguinte, que a gente não tem medo, porque a gente sempre trabalhou com uma coisa, a gente trabalhou com a verdade. Esse é o detalhe mais importante. Como a gente trabalhou com a verdade, dentro do nosso trabalho, a gente sempre usava o bordão antigo do sindicato, que vai voltar, que é a verdade faz bem à saúde. E a segunda coisa que a gente utilizou é a seguinte, que nós vamos, ao assumir, fazer um absoluto pente fino dentro do sindicato para contar para os médicos exatamente aquilo que a gente queria saber, que eram as contas, tudo bonitinho, e que quando a gente foi solicitar numa reunião aberta, que inclusive aberta para a sociedade gaúcha, o antigo presidente nos fez um processo crime porque a gente queria transparência. Então nós vamos ter que, por uma acusação de que haveriam irregularidades, essa foi uma das bases da acusação crime que fizeram contra nós. O interessante é que depois disso se soube que tinham desvios que eram na casa de milhões dentro do sindicato. Então o que vai acontecer? Nós vamos trazer toda essa clareza. Eu não vou fazer o erro que governantes públicos fazem de assumir e querer proteger o anterior. Então eu vou pegar claramente, nós vamos ver tudo o que tem. E o que está de certo vai ser mantido e melhorado, e o que está de errado nós vamos finalizar. Ponto final. E tudo que for descoberto ali dentro vai ser colocado às claras. Por isso que eu sempre digo assim, quando as pessoas perdem tempo nos ameaçando, elas deveriam pensar que talvez fosse mais interessante, se não há nenhum desvio, se não há nenhum problema, abrir as portas para que a gente possa conhecer e fazer uma transição
porque até agora nós estamos proibidos de fazer uma transição com o grupo que nos antecedeu. Proibido? Como assim proibido, doutor Matias? A eleição ocorreu numa segunda-feira, e aí na segunda-feira seguinte da apuração, então foi a eleição presencial, foi numa segunda-feira, depois teve a apuração que foi na sexta-feira, chegaram os últimos votos pelo correio, foi definido que nós tínhamos ganho, foi anunciado pela Comissão Eleitoral a nossa vitória. Na segunda-feira de manhã a gente saiu lá, segunda-feira de manhã a gente pediu uma reunião, segunda-feira à tarde fizemos uma reunião com a presidente interina, solicitando uma comissão de transição. Justamente que nós estamos tratando de uma entidade grande, que tem mais de 100 funcionários, que mexe em somas de milhões, e que a gente queria ter uma noção exata do que a gente pegaria para poder fazer dali para diante as nossas condutas, nossos trabalhos, e cumprir aquilo que a gente prometeu. E o que aconteceu foi que a presidente disse que não poderia nos autorizar a fazer uma comissão de transição e que deveria pedir para a diretoria. E no dia seguinte recebemos a informação de que a diretoria atual não autorizou que a gente fizesse uma comissão de transição. Ou seja, tem coisas acontecendo no sindicato nesse exato momento que eu, presidente eleito, não sei e que eu só vou conseguir descobrir mais tarde. Se essas coisas estão corretas ou não, não me importa. O que importa é que em qualquer sistema civilizado do mundo, quando a gente tem um cargo executivo, a gente faz uma transição de cargo. A gente passa informações, a gente descobre como é que estão os processos, quem são os funcionários, quem são os chefes, e isso não está acontecendo. Então a gente teve uma negativa da direção, a gente entrou com o pedido administrativo, não foi aceito, e nós estamos buscando na justiça uma obrigação de que ele faça uma transição de cargo conosco. Isso é muito sério, né? Porque manda a civilidade que a transição respeite a decisão popular, a decisão, no caso da categoria, ou a decisão das pessoas. Uma transição, ela tem que sempre ser feita com muita serenidade. Não pode o que sai fechar as portas e não deixar o que entra tomar pé da situação, né? Isso é ruim para todo mundo. Eu não consigo entender, porque na verdade é o seguinte, eu canso de dizer que eu participei dessa direção que estava lá, e portanto eu conheço muitas pessoas dessa direção, e eu afirmo aqui em público que nós estamos tratando, na sua esmagadora maioria, de pessoas extremamente honestas. Eu não tenho dúvida de que as pessoas, na sua esmagadora maioria, olha, quase 100% das pessoas são pessoas honestas, e são pessoas que acabaram tendo seu nome envolvido por um punhado desse tamanhozinho de pessoas que resolveu ter benesses em cima da categoria média. E, portanto, no momento em que são pessoas honestas e que não tinham nada a ver com qualquer coisa, elas não teriam absolutamente nada a temer. Ora, no exato momento em que, pela informação que a gente recebeu, eu não posso afirmar que isso é verdade, mas que a gente recebeu, que essas mesmas pessoas que eu tenho como honestas não deixaram fazer a transição, olha, isso me chama a atenção, porque uma coisa mesquinha de mulher traída parece estar sendo colocada em cima da importância que seria essa transição para os médicos que eles dizem defender. Entende? Na verdade, quando eles estão, entre aspas, nos penalizando, eles estão penalizando a esse médico que está aqui nos atendendo, nos assistindo hoje. Porque tu tens que imaginar que esse médico pode estar sofrendo um processo e ele precisa de continuidade, ele pode estar precisando contratar ou demitir sua secretária, e a gente precisa ter continuidade. A gente precisa que as funções que estão sendo feitas pelo sindicato, do ponto de vista de negociações com o serviço público ou privado, tenham continuidade. E eles simplesmente estão deixando tudo isso de lado para não fazer uma transição conosco. Eu não vou inferir que foi a diretoria, mas eu não posso afastar que foi a diretoria que decidiu isso, porque assim foi nos passado por quem nos disse que a diretoria não tinha autorizado que se fizesse a transição. Hoje parece um choro, mas mais tarde a gente vai descobrir o porquê. O senhor não tá podendo, nem o senhor nem a sua diretoria, ter acesso a nada do sindicato? Absolutamente nada. Nada. A gente pediu, na verdade, a gente pediu uma sala que tivesse um computador e que tivesse alguém capacitado para nos ensinar a mexer no sistema e que a gente pudesse chamar qualquer funcionário que fosse para conversar com essas pessoas, para entender quais são as funções que eles exercem, qual é o trabalho diário, quais são as rotinas, quanto é que custa, todas as coisas a gente precisaria saber. E, na realidade, hoje a gente não tem como ter acesso a nada. Tem aquilo que a gente já sabia previamente, mas a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo lá dentro. Aí todo dia a gente recebe assim, tal fulana foi demitida.
e a gente não sabe se essa demissão foi uma demissão correta do ponto de vista prático ou se ela foi, talvez, uma demissão política. Eu não posso nem fazer uma crítica, nem inferir nada, porque a gente não tem informações. Então a gente vai assumir e nós, com grande parte da categoria médica, que vai depender da gente, estamos ficando sem informação. Doutor Marcelo Matias, vamos falar agora de uma questão que eu acho que é muito importante para os brasileiros, essas informações todas que estão surgindo aí, e também para os médicos brasileiros. Mais médicos. Quando surgiu Mais Médicos há 5 anos, eu fui um crítico na mídia do programa Mais Médicos por entender que aquilo ali era uma jogada. Inclusive tem artigos meus a esse respeito, comparando inclusive com a manipulação feita por regimes totalitários, né? Foi aquilo tudo completamente manipulado, muita propaganda, contratos que a gente não conhecia o teor. Agora nós sabemos que em 5 anos a ditadura cubana recebeu algo como 7 bilhões de reais ao longo desse período aí. E para trazer pessoas para cá, que a gente convencionou chamar de médicos. Mas médico, que eu saiba, é o sujeito que tem um diploma de medicina no Brasil, ou que, se não tem o diploma de medicina no Brasil, revalida o seu diploma obtido em outro lugar, na Bolívia, em Cuba, onde quer que seja. Até isso derrubaram, o exame revalida. O curioso é que Cuba desfez o acordo com o Brasil na iminência do governo Jair Bolsonaro assumir, agora em janeiro. Nós descobrimos já 2 coisas. Primeiro, todo o plano foi arquitetado pela ditadura cubana. Já se sabe agora pela troca de mensagens que tudo foi urdido pela ditadura dos Castro. Ponto número 1. Ponto número 2. Mais de 30 mil médicos brasileiros se inscreveram na chamada para substituir os cubanos, ou seja, não faltavam médicos brasileiros. Eu queria ouvir uma palavra sua sobre esse programa, que foi a menina dos olhos do governo do PT, do governo Dilma Rousseff, e que agora é isso aí, essa vergonha que nós estamos acompanhando. Olha, isso é bem interessante, porque a categoria médica foi para o governo petista mais ou menos como os judeus para o governo alemão em 1939, ou seja, nós éramos os culpados de todo o fracasso da saúde, e nós éramos malvados burgueses capitalistas que se negavam a atender pessoas pobres. E assim foi passado, não só pelo governo, mas foi comprado pela imprensa, e foi dito que o programa era necessário porque os médicos brasileiros se negariam a fazer o atendimento lá na periferia. O interessante é que quando esse programa surgiu, médicos brasileiros foram demitidos para que entrassem no seu lugar aquilo que a gente convencionou chamar de médicos cubanos. Além do que a preferência nas contratações que tinha sido dito que seriam de brasileiros não foram. E muitos brasileiros não conseguiram assumir as posições que gostariam, justamente para que se colocasse médicos estrangeiros no lugar. Hoje a gente descobre o seguinte, que tudo isso não passou de uma falácia, de um jogo, para fazer um conjunto de coisas. Ajudar certamente financeiramente a ditadura dos Castro, porque ela utiliza a mão de obra, no meu entender, escrava, que não difere muito do que se fazia, por exemplo, na época em que os navios negreiros passavam pela África e pegavam mão de obra que era tratado como commodity, e chegavam num país para exercer um trabalho. Não é tão diferente, o trabalho não é exatamente nem cana-de-açúcar, nem em plantação de café, mas essencialmente, quando se fez o projeto, e isso apareceram agora nesses telegramas que surgiram, eles não tinham que ter nenhum salário, eles só iam receber alimentação e comida. Eu não sei qual é exatamente a diferença da definição de escravagismo, do neo-escravagismo, claro, que grande parte da imprensa, certamente tu não fizeste parte disso, mas grande parte da imprensa e o governo compraram juntos. Então, tirando-se a questão humanitária, que tirava o salário daquele profissional, tirava o contato com a família daquele profissional, ainda por cima não sabia se ele era um médico efetivamente, e mais do que isso, entregou a saúde do Brasil na mão de um país estrangeiro
cujas referências, no meu entender, pelo menos, não são as mais adequadas, são uma ditadura que produz aquilo que eles chamam de médico, e nós não temos a certeza exatamente como. Bom, considerando isso, e os médicos malvados que não queriam trabalhar na periferia, quando aconteceu a grande tragédia, a mesma imprensa disse que, olha, vai dar um apagão na saúde, vai faltar médico, vai ser uma tragédia. Simplesmente foi o oposto que aconteceu. A gente teve filas de médicos que tentavam entrar pelo sistema e o sistema caiu várias vezes. Foi extremamente difícil para as pessoas conseguirem se inscrever. Nós temos muito mais médicos brasileiros do que o número de vagas. E eu sugeriria agora para o governo, especialmente para governos municipais de capitais, onde a maioria desses médicos acabaram sendo dispostos, porque basta olhar o mapa da distribuição, o grosso deles foi colocado no litoral e em grandes cidades. E aí eu vou sugerir para que esses governos substituam todos os médicos que não têm CRM desses locais e coloquem esses novos médicos brasileiros que se inscreveram no programa, a despeito da imprensa dizer que eles não o fariam. Então eu tenho muito orgulho pela minha categoria, que acabou mostrando que ela sofreu a injúria de uma imprensa feroz, e eu tenho muito orgulho pelo fato de que o governo vai parar de dar dinheiro para uma ditadura utilizando seres humanos como escravos. Então, nesse momento, eu estou muito feliz, porque eu acho que a população vai ter uma assistência melhor, e eu acho que, do ponto de vista de relações humanas, a gente está acabando com uma das piores coisas que o governo poderia ter feito, que é utilizar a mão de obra daquela forma vinda de onde veio. Eu costumo dizer, doutor Matias, que no futuro, quando se contar a história do período petista, que tanto mal fez a nossa nação, vai ter que se reservar um capítulo para a imprensa brasileira. Não como um todo, porque a gente não pode absolutamente generalizar. Você tem bons profissionais e emissoras efetivamente fazendo um bom trabalho, mas de maneira geral houve uma cumplicidade com o governo petista que foi muito lesiva para a sociedade brasileira. Olha, Diego, eu não sou publicitário, eu não sou jornalista, eu não sou um especialista nisso, mas a minha avaliação sobre isso é bem fácil de entender. Se pegar a nossa juventude, nós temos basicamente a mesma idade, eu sou um pouquinho mais velho que tu apenas. Quando nós éramos jovens, a gente tinha propaganda na televisão das maiores absurdos, inclusive de cigarro e tal, a gente via de manhã cedo na Fórmula 1 no domingo, portanto existia isso. Tinha propaganda de brinquedo, tinha propaganda do que tu puderes imaginar. O que significava isso? Significava que as emissoras, elas dependiam muito menos do Estado brasileiro e elas dependiam dos seus anunciantes, seja quais foram. O que o governo fez? O governo foi cortando grandes anunciantes e foi assumindo essas cotas de patrocínios estatais. Então, as empresas de mídia, todas acabaram sobrevivendo. Não digo todas, eu não quero ser injusto, como eu disse, eu sou médico, eu não sou especialista nisso. Mas a gente percebeu, a olhos vistos, quem foi da nossa geração comparado com a geração atual, o crescimento da propaganda estatal. Então, eu sempre tenho dúvida se parte da reação da imprensa ela é vinculada a uma filosofia política ou se ela é vinculada a uma necessidade de sobrevivência. Porque o que aconteceu é o seguinte, que grande parte da mídia passou a ser financiada direto do governo. Então, a gente tem, por exemplo, os sites que são pagos diretamente com propaganda estatal. Tem esses, tu conheces bem do que eu estou falando, que ganhavam dinheiro na casa dos milhões. Blogs sujos. Eram pagos por propaganda estatal. A gente está conversando agora, tinha uma propaganda de 2.000 e os caras recebiam milhões. Então é fácil a gente defender o governo e a gente defender a filosofia se a gente depende dele. E eu acho que isso continua até hoje. Eu não tenho nenhuma convicção de que o poder estatal dentro da mídia não reduziu até esse momento. Isso, no meu entender, inviabiliza uma democracia plena. Porque numa democracia plena, eu tenho que ter uma imprensa livre. E se a imprensa vai depender do dinheiro público, ela perde um pouco daquela liberdade que eu gostaria que tivesse. É fato. Mas tem também uma outra questão, que são os jornalistas, né, que vão inclusive além da própria empresa. Os jornalistas, boa parte deles, eu arrisco dizer que hoje a maioria, eles têm sim uma ideologia de esquerda, eles são vinculados a partidos de esquerda. Então toda a narrativa e todo o enfoque que eles dão, desde grandes coisas que vão cobrir até coisas
pueris do dia a dia, do cotidiano, o enfoque é um enfoque esquerdista. E a gente está vivendo esse bombardeio aí, isso não começou com o PT, isso tem 3 décadas, vamos dizer assim, a partir dos anos 80, mas isso se agravou durante o período petista. Acho que também, em parte, em razão disso que o senhor disse, desta independência de boa parte da mídia que não é plena, infelizmente. Olha, eu gosto muito do professor Olavo de Carvalho, tenho certeza que tu conhece ele, e ele diz que mesmo na época dos militares, sempre a imprensa foi esquerdista. Se olhar dentro das redações, tu poderias ter editores que não eram esquerdistas, mas o grosso das pessoas que lá trabalhavam o eram, porque tem uma base isso. Se a gente olhar a Revolução Cultural de Gramsci, lá atrás, eles já propunham tomada de poder utilizando a cultura. Então a gente vai na faculdade, na universidade, ela é totalmente dominada pela esquerda. A gente vai para a imprensa, ela é totalmente dominada pela esquerda. E a gente vai para as artes, elas estão sendo totalmente dominadas pela esquerda. Sabe que é muito interessante, porque eu gosto muito da política americana, tu sabes bem disso, e tenho chamado a atenção da minha filha, que qualquer coisa que ela vê na televisão, e a gente aqui em casa vê muita série, a gente vê muito pouca televisão aberta, a gente vê muito pouca coisa assim, a gente vê basicamente no YouTube, nossas coisas são sempre internas, é Netflix, assim por diante, mas mesmo assim eu tenho que mostrar para ela, perceba que numa série americana ela tem doutrinação. Imagina o que não tem nas TVs abertas do Brasil, imagine só o impacto que isso não vai causar. Então, eu tenho certeza que essa parte da questão do fato de que toda a universidade, do ponto de vista de humanas, são esquerdistas, produzem jornalistas esquerdistas que vão dentro para empresas que, mesmo que o seu dono não seja esquerdista, dependem disso para viver, e com isso a gente vai lavando a mente de uma população toda. Claro, no tempo da ditadura e do período militar e até antes, as redações tinham majoritariamente pessoas de esquerda, mas havia um controle editorial muito maior. O Roberto Marinho, inclusive na sua biografia, foi feita por sinal, eu sei que é uma biografia laudatória, foi escrita pelo Pedro Bial, mas é interessante para conhecer como pensava aquele homem que acabou fazendo um império apoiado, veja que coisa interessante, né? Apoiado pelo regime militar, bancado, financiado pelo regime militar. E agora esta empresa de comunicação, que lógico, a sua competência, mas não teria chegado onde chegou se não tivesse o financiamento e o apoio de 20 anos de regime militar. Essa empresa agora é que faz a maior oposição ao presidente que vai assumir, que defende aquele regime. Veja como são contraditórias as páginas da história, né? Mas o Roberto Marinho dizia que ele gostava de trabalhar com comunistas dentro da redação. Deixa que dos meus comunistas cuido eu, já dizia ele. Isso é interessante, porque a gente sabia dessa história. O que a gente tem que entender é que o país mudou e está mudando muito. O mundo, na verdade, está mudando, mas o país está mudando de maneira impressionante. Se a gente olhar, deixa eu puxar para o meu mundinho aqui, todo mundo sabe, é público isso, é só entrar nas minhas redes sociais, é só acompanhar meu Twitter, onde eu sou bem transparente. Todo mundo sabe que eu sou um liberal conservador, dependendo do lugar onde eu estou, eu explico um pouquinho melhor o que eu sou para as pessoas entenderem. Mas tem que imaginar o seguinte, eu sou um presidente de sindicato liberal conservador. Diego, quando é que tu imaginou que isso fosse acontecer em toda a tua vida? É verdade. Conta para mim aqui. Entende? E tem lógica que eu seja, porque a categoria médica é uma categoria que na sua origem era profissional liberal. Não tem lógica que a categoria médica tenha nos seus representantes pessoas que não representam aquilo que a categoria médica vai imaginar para si. Claro que mudou o perfil do médico. Hoje, praticamente 100% dos médicos, ele é também funcionário, é também funcionário público, ele tem tudo isso. Mas não há uma justificativa para que médicos não votem em alguém que represente um pouco mais o seu ideário. E, portanto, nesse aspecto, a gente vai ter o primeiro sindicato com um presidente. Eu não vou ser tão importante quanto os presidentes que me antecederam, porque a gente vai mudar o estatuto nesse sentido, retirando um pouco do meu poder, porque está na promessa de centralizar a administração, mas a gente vai ter pelo menos um presidente que vai conversar contigo e vai dizer claramente isso, eu sou liberal, e vai dizer,
e as suas respostas do ponto de vista político vão ser sempre diferentes das respostas de um esquerdista, de um comunista, de um socialista. Mas, para não perder, tem que entender que a minha posição pessoal de indivíduo, ela vale integralmente para tudo que eu falo. Mas ela não vale necessariamente para a minha posição de presidente do sindicato. Isso eu tenho feito questão de dizer, porque eu não posso substituir uma ditadura por uma segunda ditadura, eu não vou fazer isso. Então, o que acontece? A minha posição pessoal vale para quando eu converso contigo e com teus telespectadores, porque eles têm que entender como é que eu penso politicamente, senão eu não estaria aqui. Uhum. Entretanto, quando eu estiver na presidência do sindicato e eu for defender os médicos, eu os defenderei independente de qual for o vínculo, qual for a questão política dele, não me importa isso. Eu não estou sendo eleito para ser um liberal conservador, eu não estou num partido político que assumiu um assento numa Assembleia Legislativa. Eu sou um representante sindical e eu vou defender esse médico estatutário, terceirizado, profissional liberal, seja qual for o vínculo. Por quê? Porque a minha posição política não tem importância, a minha função tem importância. E a minha função diz o seguinte: eu fui eleito para defender a categoria e eu vou fazer isso. E eu sempre digo assim, as pessoas às vezes entram em contato comigo, é louco que tu entrou nesse negócio, e eu sempre digo o seguinte, que eu entrei por convicção, eu tenho uma convicção muito grande de que a gente tem muito mais a oferecer do que estava sendo oferecido, e eu copio uma frase de um cara que tu conhece que diz o seguinte: soldado que tem medo de morrer e vai para a guerra, ele é covarde. Então não é que eu queira morrer, não é nada disso, mas eu não tenho medo de não só enfrentar o que a gente vai ter que enfrentar pela frente, como eu também não tenho medo de colocar os meus sentimentos políticos em último lugar para colocar os sentimentos daquele médico individualmente que eu esteja defendendo em primeiro lugar, porque é exatamente para isso que eu fui eleito. Muito bem. Dr. Marcelo Matias, médico, ginecologista, obstetra, 25 anos de profissão, professor e o presidente eleito do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Obrigado pela entrevista e nós vamos conversar, se Deus quiser, muitas vezes. Com certeza vai ser um prazer, agradeço de novo pela oportunidade e as portas, não só da minha casa, como do sindicato, vão estar abertas para a gente poder conversar quando tu quiseres. Um grande abraço para ti e para todos os telespectadores que nos deram o prazer de estar aqui conosco esta noite. Grande abraço e desejo sucesso. Um abraço, Tô. O Dr. Marcelo Matias. E aqui o programa Opinião Livre, comigo sempre ancorando direto de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.
Bom dia, Diego. Tudo bom? Rogério Bon, consultor, escritor, palestrante. Hoje eu estou aqui no Cindy Lojas Porto Alegre, participando de um evento e vou fazer algumas colocações a respeito de um tema que é bastante importante. Gestão e inovação em tempos de crise. Na verdade, as pessoas muitas vezes se preocupam apenas com o fato de que nós estamos vivendo uma crise. Ora, crise, o mundo econômico vive em períodos cíclicos. A gente teve a crise de 29, a gente teve a crise do petróleo lá na década de 70 e 80. Temos essa grande crise que aparentemente está se encerrando. E ali na frente, em 2025, 2030, haverá outra crise. Então não existe dúvida quanto a isso. Mas existem dois pontos significativos e que muitas vezes são maquiados, são escondidos por causa da crise. Um deles é a grande transformação que está acontecendo, essa inovação disruptiva que está acontecendo e transformando os negócios de uma forma muito especial. E, além disso, existe o cuidado com a gestão, que precisa ser feito independente do processo que esteja acontecendo. Independente de nós estarmos num período de crise ou de nós estarmos vivendo esse período de inovação disruptiva, essa preocupação com cada detalhe da gestão é significativo. Então não adianta a gente viver um período de grande desenvolvimento, de ter uma empresa que está crescendo muito e ela não crescer em bases sólidas, ela não crescer com as preocupações com as finanças, com recursos humanos, com tudo aquilo que a gente precisa ter de forma adequada dentro da nossa organização. Então é sobre isso que eu vou estar conversando. Sim, é importante se pensar em ser diferente no período de crise, mas nós temos que olhar de que forma as novas tecnologias, de que forma aquilo que está acontecendo no mundo vai impactar o nosso negócio e principalmente como é que eu vou estruturar o meu negócio para que ele seja sólido, independente de estarmos num período de crise ou num período de grande desenvolvimento. Diego, um grande abraço, sempre muito bom participar do teu programa e um agradecimento muito especial aí ao Cindy Lojas Porto Alegre por essa oportunidade de estar conversando com os associados. Um grande abraço ao meu amigo Paulo Cruz, com quem a gente já teve a oportunidade de estar em vários lugares do mundo aí em missões, trazendo novidades para os lojistas e para os empresários gaúchos e brasileiros. Muito obrigado, um grande abraço. Estamos aqui em mais um Café com Lojista, como sempre, Cindy Lojas trazendo um artigo e um assunto que faz com que o pessoal aprenda um pouco para o varejo, o Rogério Bon falando sobre inovação. Inovação é uma coisa extremamente necessária no nosso negócio hoje, é o que nós temos que pensar. O comerciante tem que sempre pensar, fazer alguma coisa diferente para que ele possa ter produtos para os seus lojistas. O comércio hoje passa por sérias transformações e isso nós estamos cansados de ver de gente reclamando da crise, reclamando de que as coisas não acontecem. Porém, nós temos um novo Brasil, um novo momento em que as pessoas começam a ficar otimistas com o que deve acontecer. O fim do ano está aí, o comerciante precisa estar preparado, o consumidor vai comprar e por isso é importante que a gente pense em fazer coisas, inclusive fora da caixa. Pense, invente, crie, faça uma transformação no seu negócio, mude de lugar as coisas, crie coisas, traga experiências para o seu comerciante e é isso que é importante. E é isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo esse assunto para os nossos lojistas. Não esqueçam, o Cindy Lojas tem cursos, qualificações, tem muitos produtos, o Cindy Vagas oferecendo vagas para o comércio, tanto o consumidor e aquele que precisa de emprego pode nos procurar, como também o lojista pode procurar melhorar seus quadros, contratando pessoas qualificadas através do Cindy Lojas.
Nesta cobertura do Carrinho Agas 2018, estamos agora em contato direto com Diego Casagrande em Orlando. Um grande abraço, Diego, e pode ter certeza de que a noite promete. Esta homenagem que a Agas presta às empresas e aquelas personalidades que se destacaram no segmento supermercadista durante o ano, faz com que nós tenhamos um otimismo muito grande e que isso aí se espalhe para o próximo ano, que nós acreditamos que poderá ser um ano de plena recuperação da economia brasileira. A todos os ouvintes do Diego Casagrande, um grande abraço, e a ele especialmente também o nosso abraço carinhoso. Obrigado, Diego, um grande abraço a você. Boa noite a todos, um abraço pro Diego lá em Orlando. Estamos com saudade tua aqui, Diego. E daqui a pouco tu faz um estágio e vem para cá, né? Para voltar aqui, para agitar a nossa terra aqui. Mas enfim, estamos nesse evento aqui novamente, um evento muito importante, de uma entidade muito forte, e vamos ver como é que terminou o ano para essa turma dos supermercadistas, que é um setor muito pujante e muito forte aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Por outro lado, estamos com a expectativa muito forte do governo estadual e do governo federal. Independente de partido, nós somos Rio Grande do Sul, e independente de estado, nós somos Brasil. Então existe um pensamento positivo que os dois governos possam trazer bom resultado para a sociedade como um todo. Muito obrigado e um abraço. Quinto Carrinho Agas, na Casa MTX, com o presidente Antônio César Longo. Presidente, a expectativa de um evento desse porte num ano que temos também uma expectativa política muito favorável para a economia brasileira. Realmente acreditando no que o povo brasileiro quis, né? A maioria elegeu os novos governantes e nós estamos apoiando os projetos dos planos de governo que foram apresentados, tanto a nível federal quanto estadual. O que nós estamos fazendo aqui é agraciando as empresas e personalidades que realmente fazem a diferença, empresas que constroem esse país, que geram impostos, que geram consumo, e o varejo é esse, ele é o elo entre o fornecedor e o consumidor. Então nós estamos aqui homenageando, incentivando essas empresas para que realmente façam mais e melhor para todos nós. Como a Expo Inter no agronegócio, ela é o termômetro do agro, o Carrinho Agas é o termômetro do varejo no final do ano para uma prospecção para 2019? Realmente ele é um termômetro em cima dos lançamentos, demonstra que o varejo ele está atento as empresas que proporcionam e incentivam esses negócios no dia a dia, e é o momento de homenagear todos. É isso que nós estamos fazendo aqui, para que as empresas realmente tenham mais incentivos, né, para continuar colocando mais produtos, mais promoções nas gôndolas dos supermercados, para que o consumidor cada vez mais tenha produtos mais acessíveis a preços competitivos. Muito obrigado, maravilhosa festa e todos parabéns. Ok, obrigado, sucesso para nós. Aí, Diego Casagrande, felicidade de falar no teu programa nesse dia especial em que nós temos esse prêmio da Agas, o Carrinho Agas, e estou muito contente e satisfeito por estar sendo premiado com o destaque jovem. Essa juventude que precisa ter referências no Brasil e que está trabalhando muito, e aqui na Agas tem referência, que é a Agas Jovem, que está renovando a entidade, afinal de contas, a entidade já faz muito pelo Brasil e precisa continuar o seu trabalho daqui para frente também com novas lideranças.
Fico muito contente, portanto, de estar aqui em Porto Alegre, na Casa NTX, recebendo esse prêmio, esse destaque. Agora às portas de começar o meu mandato como deputado federal em Brasília, eleito pelo Partido Novo e buscando fazer a diferença lá no Congresso Nacional. Diego, que saudade! Eu lembro que quantas vezes nós nos encontramos aqui nessa noite de festa, supermercadistas reunidos em Porto Alegre. Tá faltando tu aqui para brilhantar esse evento, mas a gente sabe do trabalho que tu tens feito e segue muito presente na nossa vida. Acredito muito que as tuas ideias tão liberais, todo o teu engajamento nessa questão econômica e política estão surtindo efeitos e para nós é uma alegria poder nessa noite estar contigo. Prazer estar recebendo Opinião Livre, mais um Carrinho Águas, 35ª edição desse grande evento que está congregando todos os supermercados e as indústrias, um evento que reúne toda a cadeia de abastecimento e que certamente os agraciados dessa noite têm exemplos a dar para que a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil continue prosperando e saia de momentos ruins para momentos melhores. Então esse é um evento de congraçamento em que os supermercados recebem a indústria. É um prazer receber o Diego Casagrande, Opinião Livre, nesse grande evento. Diego Casagrande, estamos aqui no Carrinho Águas 2018, tão importante para a comunidade supermercadista do Rio Grande do Sul. Pelo 4º ano seguido a Superpan recebe esse prêmio e nos leva a cada vez mais ter que ter um trabalho junto com o supermercadista de qualidade e cada vez mais melhorando a nossa linha de produtos para estar à altura desse prêmio que é o Carrinho Águas 2018. Estamos muito felizes aqui, Diego Casagrande, Canal 20, por estarmos recebendo esse prêmio, o que nos motiva a cada vez mais melhorar e estar no caminho que é aquele de continuar crescendo. Obrigado.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.